Fala galera, tudo bom? Estamos aqui em mais um Quintal do Dorta, dessa vez na presença do Silvão aqui, meu parceiro, um cara que eu aprendi a respeitar, a admirar, e a gente vem tendo conversas super interessantes aí sobre vida, né? Sobre energia, sobre mundo, tão interessantes que a gente resolveu compartilhar com vocês aqui, a gente resolveu trazer um pouquinho desse nosso bate-papo, né? Um pouquinho das ideias que a gente troca. E Silvão, aproveita aí também para se apresentar para a galera, o pessoal te conhecer mais. Tudo bom, gente? Boa noite. É um prazer muito grande estar aqui. São conversas aí que são conversas que auxiliam as nossas famílias aí, nos fazem refletir sobre o porquê estamos aqui, sobre o porquê vivemos da maneira que vivemos, o que podemos melhorar, o que podemos esperar depois de uma vida dessa daqui. E isso acabou virando uma rotina de debate nossa interna e hoje nós resolvemos trazer para a mesa e poder falar um pouquinho para quem gosta desse tipo de coisa, quem gosta de ouvir um pouco sobre energia, quem gosta de ouvir um pouco sobre fé, religiosidade, física quântica, uma consciência do porquê estamos aqui. Então, vamos brincar um pouco Isso hoje. aí, bom demais. Bom, então esse é o cara, né? Para saber sobre energia, para saber sobre espiritualidade, a gente tá com a pessoa mais indicada aqui. Silvão, primeiro de tudo, cara, queria te agradecer. É prazer enorme estar aqui com você, trocando essa ideia com você. De novo, né? Toda vez que a gente conversa, é 2 semanas refletindo aqui em casa. Meu Deus do céu, eu começo a pensar, começo a refletir em tudo que a gente conversou. E eu já queria aqui abrir polêmico já, pra gente já falar de Greg Braden, né? Que eu sei que é muito interessante, assim, a Sim. teoria me deixou, cara, pensando uma vida aqui a respeito. E aí queria que você compartilhasse também com o pessoal aqui sobre, né, pra quem não conhece. Cara, é um mundo cheio de curiosidades, assim, né? Um mundo cheio de, principalmente para mim, a gente acaba evoluindo um pouquinho mais em parte de pensamento, a gente começa a ficar um pouquinho mais curioso com a vida e começa a se fazer uma série de perguntas. E nesse caso, o livro sagrado é bem enfático. Ele diz: quanto mais você procura, em uma hora, quando você procura, você acha. Então, eu sempre tive essa curiosidade de saber o porquê da minha existência, e esse estudo me aproximou. Esse cara, ele é um cara muito conhecido, é um astrofísico dos Estados Unidos, muito conhecido, Uhum. Greg Braden, e ele tem alguns estudos muito focais em cima da física quântica, que ele consegue trazer para a gente, através da ciência, algumas explicações que às vezes a gente na religião já tem toda ela ditada para a gente, só que a gente não tem ali aquela comprovação científica em cima dela, e esse cara traz, né? Então, é assim, em algumas pesquisas que eles fizeram, eles usaram um super microscópio e vazando, assim, fazendo experimentos na matéria do corpo do ser humano, eles descobriram que a menor partícula do corpo humano, ela não era sólida, igual os cientistas antigos pensavam que era. A menor partícula do ser humano, ela é feita em ondas, ela é pura energia condensada, ela é a mesma onda que possui a música que a gente escuta. E aí eles começaram a aprofundar alguns trabalhos em cima disso. E aí os trabalhos, eles foram tão perfeitos que isso foi me abrindo para o mundo de uma forma diferente. Como é que a gente consegue deixar a nossa onda alta, a nossa onda baixa. Você vê, a própria música, ela mexe com É isso que eu isso. ia falar, né? A gente, às vezes, quando quer, vai fazer um esporte radical, você coloca um rock mais agitado ali, né? Tá numa noite mais romântica, bota um Marvin Gaye ali, né? Pra ficar ali com a patroa e tal. Então a música meio que dita a regra, né? Do que vai acontecer, assim. Tá num churrascão, se não botar um Raça Negra, não funcionou. Não é Verdade, churrasco, né? É verdade, muito louco isso, realmente, assim, como a música verdade. tá conectada com a energia do lugar ali, né? Isso mesmo. E eles aprofundaram esse estudo. E aí o que acabaram fazendo? Bom, se através, né, através da ciência e através do supermicroscópio, a menor partícula do corpo humano é energia, então teoricamente a gente não está onde está.
Teoricamente, a gente é um puro feixe de luz que aos olhos nossos, aos olhos do ser humano, eu consigo enxergar você aí do outro lado da mesa. Mas aos olhos da física quântica, você é um puro foco de luz, de energia, e eles começaram a fazer uma série de perguntas em cima disso. Como funciona? Até quando? Até quanto? Até qual espaço irradia isso? E fizeram alguns experimentos em cima disso. Pegaram uma pessoa, colocaram dentro de uma sala e começaram a medir os pulsos dessa pessoa e começaram a medir o calor dessa pessoa a nível de cérebro e a nível de coração. É até uma outra explicação que se tem que a gente acaba tendo de onde vem a emoção da pessoa. E pediram para essa pessoa ficar super calmo, e ele começou a pulsar numa certa tonalidade, ele começou a pulsar em 100 tons ali. Pediram para ele não pensar em nada, deixar a mente tranquila, e aí eles quiseram entender como é que funcionava como é que a gente consegue elevar esse tipo de energia. Pediram para ele pensar numa situação que fosse o nascimento do filho, fosse uma situação de um emprego novo que conseguiu, um casamento, alguma coisa que ele só de pensar marejasse o olho de lago de tanta felicidade. Sim. Pô, aquele cara saiu de 100 tons, isso medindo, ele foi para 15 mil tons. Você tem trabalho desse cara na internet, o trabalho dele é interessantíssimo de ver. Falou, puxa vida, o cara pensou em alguma coisa maravilhosa, pô, a energia dele subiu e foi para um patamar totalmente diferente do que ele estava quando estava tranquilo. E aí, puxa vida, a partir disso vieram outras perguntas, né? Então, se teoricamente no olhar da física quântica você não está onde você está, se a gente tirasse um pedaço de você e fosse medir em outra sala, o que aconteceria? Foi exatamente isso que fizeram, tiraram um pouco do DNA dessa pessoa e colocaram em outra sala e fizeram a mesma medição que estava fazendo nele. Por incrível que pareça, na hora que ele começou a pulsar num nível mais alegre, muito mais feliz, o DNA que estava na outra sala também correspondeu da mesma forma, viva, mesmo estando fora do corpo. Aí, cara, isso é incrível. Isso para mim já trouxe para a realidade uma série de explicações que ninguém conseguiu me explicar em nenhum dos locais que foi atrás. É verdade. Né? É porque muitas vezes, assim, e aí eu vou até pedir uma licença para nossa audiência aqui. Gente, prepara que a cabeça vai explodir, viu? Vocês não vão sair desse podcast da mesma forma que vocês entraram, isso eu garanto para vocês. Mas o que eu sinto, Silvio, assim, até, né, a gente tende a, de toda forma, não acreditar, a negar aquilo que a gente não entende. Quando algo é muito complexo, é mais fácil falar que não existe, né? Aí o que eu não vejo não existe. Mas você não vê o ar, você não vê o vento. Não, abre uma exceção, né? Então, eu sinto que ainda existe por parte, assim, das pessoas um sentimento de negar muito forte, porque ela não compreende, né? E ela também não busca compreender, ela só não compreende e fica por isso mesmo, né? Exatamente. Assim, as primeiras perguntas elas vão da própria insignificância do universo. Vou só dar um breakzinho nesse sentido e explicar e tentar pelo menos dar uma explicação em cima da nossa insignificância aqui. Há uns 10 anos atrás caiu um asteroide na Rússia. E aí esse asteroide ele passou pelo meio da cidade, saiu estourando, parece que ficaram 2.000 pessoas feridas, não houve morte, mas houveram 2.000 pessoas feridas. E aí, logicamente, toda a parte da mídia foi para cima da NASA. Você tá louco, NASA? Caiu o asteroide aqui e você não avisou a gente, o que aconteceu? A NASA deu risada e falou, mas é uma hipocrisia vocês, né? Nós seres humanos, né? A NASA olhou para esse pessoal e falou, asteroides igual a esse caem 200 todos os dias aqui na Terra. Mas o que? Como caem 200 asteroides todo dia na Terra e a gente não vê? Lógico que não. Nós, seres humanos, 7/8 bilhões de pessoas, nós vivemos no espaço de 3% da Terra. 97% da Terra é inabitada. Aí você vê, nós temos tecnologia para viver em cima da água, embaixo da água, a gente tem tecnologia para viver no ar e vivem 8 bilhões de pessoas em 3% do espaço da Terra se engalfinhando. Essa é a significância do ser humano. Você entendeu? É muito louco isso, né? Porque, de novo, a gente vive, né, num espaço curto, né?
E ao mesmo tempo, a gente ainda se isola mais. Por exemplo, eu trabalho de home office, então não preciso olhar na rua. Eu vou viver. A minha vida é o meu quarto, né? Meu escritório. A gente se limita ainda mais dentro de um espaço que já é pequeno, né? Ou muitas vezes a gente está na rua, mas preso na tela do celular, então você nem está vendo o que está acontecendo ao seu redor. Né? Porque você tá aqui programado, né? Praticamente, assim. Então é muito verdade mesmo. Quando a gente para compreender, que a gente vê que tem tantos acontecimentos, assim, que a gente não tem a menor ideia, é quando a gente começa a mesmo entender, né? Fala, nossa, gente, como eu sou pequeno. Até em relação a isso, tem um negócio, fugindo um pouquinho, mas eu não gosto muito de pensar em planetas, essas coisas, porque eu acho que é uma verdade tão esmagadora. Quando você começa a enxergar o quão as coisas são grandes, quanto elas são profundas, e você começa a se enxergar tão pequeno, cara, que eu falo, nossa, pra que todo esse orgulho, toda essa vaidade de achar que a gente é alguma coisa, que a gente tem alguma coisa, se isso aqui é tão nada, né? Exatamente. É muito... Exatamente. Entende? Você passa a entender que isso aqui é um mundo de evolução. Você vem pra cá, você não vem vestido, você não vem com bem nenhum. E você você não vem para brotar do mesmo tamanho e morrer do mesmo tamanho, não. Você vem pequeno, vai evoluindo, você cresce, sua mente vai expandindo, você aprende, você chega num ponto, num nível avançado de consciência, muitos depois de velho, muitos vão embora novos com um nível gigante de consciência, muitos não conseguem evoluir, é como se uma classe já viesse evoluída e chega num ponto, vai embora, outra classe muito pequena, parece que vai precisar evoluir muito mais para chegar em algum lugar. Você entende a vida dessa forma, você começa a enxergar, as pessoas não são iguais, a evolução de uma para outra não é igual, então você entende que você está num lugar que não é seu, a gente não brota do chão, a gente vem de outro ser humano que não brota de lugar nenhum da Terra, então isso prova que a gente não é daqui, a gente não é um ser terrestre, a gente é um ser extraterrestre que veio fazer um plano no plano terrestre. Essa é a consciência que se tem. Isso que você falou é muito verdade, assim, porque eu percebo, né, que quando as pessoas que evoluem ou que despertam para essa realidade, a pessoa começa a ela não se sente mais parte, né? Você vê que ela olha assim para o mundo e para as coisas e ela fala, meu, tudo isso aqui já não é o suficiente para mim, assim, eu não me sinto mais parte disso. É como se eu já tivesse compreendido tudo isso. Eu enxergo uma verdade que as pessoas no dia a dia estão focadas em outros propósitos, né? Em propósitos, de repente, capitalistas ou coisas nesse sentido, e elas não enxergam assim, a beleza, né? E tem uma frase que eu demorei muito para aprender, mas eu aprendi recentemente, eu entendi recentemente, né? Mas quando desceu, eu falei, cara, meu Deus, como que eu nunca peguei isso antes, né? Que a gente fala sobre ser feliz no pouco. Muitas vezes quando eu ouvia essa frase, eu ouvia de pessoas que eram famosas. Eu falava, mas aí é fácil também, né? A pessoa é famosa, né? Vou até citar uma pessoa aqui, o Chorão falava muito isso, né? Ser feliz no pouco, que o Fusca te leva no mesmo lugar que a Ferrari, que a BMW. Eu falava, pô, mas ele tem dinheiro para ter uma BMW, uma Ferrari. Então é por isso que ele tá falando que tanto faz. Só que depois você começa a entender o quanto você luta para ter essas coisas e assim, o quanto valem essas coisas, né? E não tô falando de dinheiro, o quanto você desprende de saúde, de tempo, né? Tem gente que não vê, cara, a vida passar, não vê o filho crescer, não vê muita coisa porque tá focado nessa corrida, assim, material, né? Mais aqui mundana. E quando a pessoa desperta, fala, nossa senhora, olha só, o meu filho, eu não vi crescer. Uma oportunidade de pegar ele no colo, eu não peguei porque eu tava viajando a trabalho e não volta mais, né? E aí já foi, assim, quando você desperta essa consciência, muitas vezes é tarde, né? No final desse podcast, a gente vai estar falando de um item, de um estado de espírito que chama agradabilidade. E aí a gente vai evidenciar bastante esse ponto aí de ser feliz no pouco. Na realidade, não é nem no pouco. A gente é feliz com nada. E aí a gente vai fazer uma analogia em cima dos sentidos que temos, e aí a gente vai conseguir entender um pouquinho o que é o princípio da felicidade num plano terreno. Mas vamos ali pro Greg Baden de novo. Aí colocou uma pessoa, colocou o DNA em outra sala, que quando a pessoa começou a pulsar positivamente, o DNA também correspondeu na mesma tonalidade. Então eles quiseram saber
já que o DNA estava fora do corpo, até qual distância se comunica? Sabe qual foi a distância que encontraram de comunicação do DNA com o corpo? A pessoa numa sintonia positiva lá em cima? 80 quilômetros, irmão. Você sabe o que é você quando você está irradiando uma energia positiva, até onde você impacta? Você impacta 80 quilômetros quadrados a energia do ser humano. Isso para mim é fantástico. Isso para mim é um horizonte sem fronteira. 80 quilômetros é 80 quilômetros aqui é no interior de São Paulo, pô. É maluco essa conversa. Você imagina o tanto de energia boa que tem numa conversa desse tipo. Porém, e na contramão de tudo isso, pediram para essa pessoa, eles quiseram testar o outro lado. E pediram para essa pessoa pensar em alguma situação que fosse a perda de um ente querido, fosse alguma situação traumática de vida, um roubo, um sequestro, algum acontecimento com ele, que impactasse esse sentimento dele nesse momento de uma forma negativa, onde ele pensasse negativo. O que aconteceu com toda essa medição dele de localidade? Ela não existiu, ela deixou de existir, e o DNA que estava na outra sala, ele perdeu o sentido, ele morreu. Não houve comunicação com o DNA quando a pessoa estava pensando negativo. E esse fato, que é um fato, ele traz muita coisa para a nossa vida no dia a dia. A maneira com que a gente enxerga a vida, a maneira com que a gente pensa, a maneira com que a gente vive. Poxa, você vai entender que tem gente que chega do seu lado, poxa, ai, meu, tá ruim, a vida tá ruim, a vida tá ruim. O cara tem braço, o cara tem perna, o cara tem filho, o cara tem esposo, o cara tem tudo que tem. Aí você vai, em outro ponto, que talvez seja o segundo ponto que vamos discutir, você vai entender que não existe infelicidade. A infelicidade, ela não existe. A única coisa que existe é a felicidade no planeta. É que as pessoas criaram a infelicidade para poder falar de alguma coisa delas que para elas está ruim. Mas não que não exista a felicidade, que ela seja a mãe de toda a alegria. Eles criaram a infelicidade para falar que alguma coisa para elas próprias está ruim. Mas o que para elas próprias está ruim é o que a gente vai ver na frente. Às vezes não é ruim para outra pessoa. Sim. E isso é fantástico. Sim. Esse estudo do Greg Braden também, ele ensina duas coisas. A gente poder trabalhar bastante com a área da positividade, a gente poder entender na hora que a gente está sendo negativo, tanto com as pessoas que estão em volta da gente, como pessoas que estão próximas da gente. Se você tem o dom de transformar uma pessoa que está perto de você, de uma pessoa negativa para uma pessoa positiva, ótimo. Se você não conseguir, irmão, afasta. Porque do mesmo jeito que ela é negativa, ela arrasta você para o mesmo buraco que ela. É verdade. E aí, depois disso, existe ainda alguma coisa pior que talvez a gente vai ver um pouquinho mais na frente, que é a mãe de todo esse mal. Aí vamos falar um pouquinho dele. Isso que você falou é muito verdade, assim, porque a gente é muito difícil a gente não se conectar assim com a tristeza genuína de alguém, né? Você até tenta ser indiferente, mas aquilo de alguma forma te faz pensar, e se fosse comigo? E aí, quando você menos percebe, você está tentando resolver o problema de outra pessoa, sabe? E é muito louco isso, porque às vezes a pessoa não está tentando resolver o problema dela e você está tentando resolver o problema dela, né? E aquilo te consome de uma forma... aí que a gente começa, né? Eu não posso mais me sentir bem porque o fulano não está bem. E aí você começa a se sentir culpado quando você... Não, eu tô feliz, eu tô realizado. Na medida do possível aqui, eu sou grato pela minha vida. Mas, o fulano não é grato, então eu também não posso ser grato. Isso, de alguma forma, te toca negativamente. E é verdade o que você falou. Muitas vezes a gente tem essa dificuldade, né? De falar, olha, eu não consigo deixar você mais feliz e eu tô me tornando mais triste. A gente não consegue falar, olha, não tá dando certo, né, esse relacionamento. A gente fica ali sugando aquela negatividade toda e traz aquilo e compartilha dentro de casa, né? Muito verdade isso. E a gente acabou de esmiuçar a ciência para você ver como é simples, né? Para encontrar dentro do livro sagrado uma frase que explica praticamente tudo. No livro você tá lá também escrito: me diga com quem andas, que eu te tirei quem tu és. É incrível isso. É muito verdade. É incrível isso. É verdade.
Silvão, aí eu lembro que a gente falou também, já evoluindo aqui do Greg, né? A gente fala também sobre. E esse eu acho incrível, cara. Esse daí eu acho demais, assim. Quando a gente fala sobre a mãe da maldade, né? E assim, é um tema que quando você comentou, né? A gente conversou aqui também em outras situações. E, cara, isso faz tanto sentido, isso é tão verdade, né? E eu queria que você também compartilhasse aqui com a galera, pra galera saber aí de onde, né, é o afluente dessa maldade, desse sentimento todo que a gente escuta, né? Cara, o ser humano, ele tá. O ser humano, ele tá provado e ele tem a lei da escolha, que é o livre-arbítrio, né? Então, tanto se fala em vários modelos de religiosidade. Ah, a maldade está nesse lugar, a maldade está ali, ó, cara, não fica aqui não, a maldade está aqui. Isso foi até um nível de discussão comigo, com um pastor uma vez, né? Do pastor tá pregando ali e fala, pô, vocês precisam melhorar, porque tá cheio de maldade aqui. Puxa vida. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos pegar. Vamos dentro do Ibirapuera, em alguma cabine, vamos colocar uma câmera dentro do Ibirapuera, vamos tirar todo mundo do parque. Vamos ficar eu e você aqui nessa cabine. E a gente analisa essas câmeras durante 30 dias. Eu quero que você me mostre onde está a maldade aí dentro. A maldade, Leandro, ela não está no lugar. A maldade, infelizmente, ela está dentro da gente. E a maldade é uma coisa tão grave que ela nasce dentro de você, mas não é feita para você. Ela nasce dentro de você, mas é para outra pessoa. Mas ela ainda não é a mãe de tudo, ainda tem alguma coisa pior do que isso, que talvez seja até explicado de uma maneira diferente, mas vamos tentar aqui passar um outro tipo de entendimento para ficar um pouco mais claro. Sim. Tem todo aquele embasamento bíblico de Adão e Eva lá em cima no Éden, e aquela árvore da vida com a serpente tentando ali. E ali então toda a maldade foi passada para a serpente. A maldade não foi passada para a serpente. A serpente, ela deu uma escolha, despertou curiosidade. A curiosidade não é a maldade em si. A maldade em si é o que se tem depois da curiosidade. Então, qual foi a missão da serpente? A missão da serpente era despertar em Eva, não a curiosidade, despertar em Eva a mãe de toda maldade. Existe algo que ainda é pior do que todo mal. Então, lá no entendimento, a serpente despertou na Eva, ela despertou a curiosidade da Eva querer ser igual a Deus, querer ter o conhecimento que Deus tem, que é tudo de ruim que a gente tem hoje quando a gente faz essa analogia para o nosso plano hoje. Não foi a curiosidade que matou a Eva, o que matou a Eva foi despertar nela a mãe da maldade. A mãe da maldade ela chama inveja. A serpente ela teve um poder tão grande de despertar na Eva inveja de querer ser igual a Deus. Por isso que houve esse início de pecado. Então hoje quando a gente fala de maldade, em qualquer um dos conceitos, irmão, político, em qualquer um dos conceitos que você tem, conceito social, conceito de classe, conceito de gênero, você sempre tem um olhinho de inveja no meio. Se esse nome não existisse e um nome um pouquinho mais para frente que a gente vai falar dele, ele fosse trocado por esse nome que chama inveja, a gente viveria de uma maneira totalmente diferente do que a gente vive hoje. Sim. E assim, eu concordo plenamente, porque é verdade, né? Existe uma linha, eu acho, né? Que existe uma linha muito tênue entre o que é inspiração e o que passa a ser inveja. Então, você olhar alguém e admirar essa pessoa e ter ela como uma motivação, uma inspiração para você ser, e o momento que você fala, não, eu quero ser exatamente essa pessoa, né? Eu quero... eu acho que o que ela tem não deveria ser dela, deveria ser meu, né? Você começa a se sentir até injustiçado, de certa forma, por conta de um sentimento de posse ou de, né, qualquer aspecto social, assim. E nessa hora eu acho que realmente a maldade tá dentro realmente da inveja, né, cara? Porque se você não tivesse, né, se você tivesse em paz com você, não teria por que você ter problema com ninguém. Você tá bem com você, Exatamente. né? Exatamente. Muito doido isso. Vamos pegar um pedaço nisso aí, vamos pegar um pedaço de Greg Braden, vamos ligar a energia à imortalidade.
As pessoas sempre perguntavam o que acontece depois da morte, né? Algo incrível. Então, teve uma base de um estudo, e esse estudo é um estudo científico, e ele prova pra gente, né, que como é que anda a energia e como anda a imortalidade. Ele diz assim, com base nos estudos de física quântica, é possível provar que a morte não existe num plano de salvação. Em conceito científico, não se existe crença na morte. Por quê? Se foi provado que a gente é pura energia, né? A gente é energia condensada pura. E a energia, para a física, ela não morre. Ela não nasce e nem morre, ela simplesmente é. Então ela não tem término, ela simplesmente muda de forma. Então é um outro conceito científico que traz para nós do dia a dia que a partir da nossa daqui para outro plano é simplesmente uma mudança do nosso nível de energia. Não existe morte. Você entendeu? A morte, para mim, sinceridade, é algo criado. É algo que não é conceito. Eu não digo adeus para um ente querido meu que partiu. Eu digo até logo. Quantos anos você acha que eu vou demorar para ver ele onde quer que ele esteja? Ou para onde quer que ele tenha ido? É dessa forma que eu penso. A partir do momento que você começa a pensar dessa forma, você começa a enxergar esse mundo de uma outra maneira. As pessoas vão olhar dentro do seu olho e vão ver um brilho diferente, que é um brilho de imortalidade. Sim. Você, puxa, eu sou um cara, sou um ser espiritual e dessa daqui eu vou para uma melhor. É assim que funciona. Verdade. E acho que é uma coisa que a gente vive com muito medo, né? Todo mundo, assim, ninguém sabe como termina. Então, essa incerteza, né? Essa não informação te faz viver uma ansiedade tremenda quando um dia que você percebe que você fala, cara, um dia isso aqui vai acabar. Exatamente. Aí, a partir desse dia, você se aprisiona em uma cadeia mental, né? Que você fica todo o tempo pensando, quando que é esse dia, né? Exatamente. Quando que isso acaba, em que situação, assim. Então, e as pessoas que vivem assim, elas não conseguem, é o que você falou, não conseguem curtir, né? Não conseguem aproveitar o que a gente tem aqui, porque o sentimento dela é que quando acabar, acabou, né? Não tem nada depois. Eu também não consigo acreditar que seja tão simples assim, sabe? Que a gente... Quer ver, a lei do reflexo fala nisso, ó. Você tem a lei de mandamento, né? Que é a lei que resume o mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo, né? Como a ti mesmo. E a lei do reflexo, ela fala isso. A lei do reflexo, ela dá um exemplo para nós da própria construção do ser humano. Isso é magnífico, cara. Isso praticamente tiraria uma palavra como inveja do vocabulário de qualquer pessoa. O que fala a lei do reflexo? Nós somos seres humanos. Se não fosse o espelho e se não fosse o reflexo da água, você nunca ia conhecer o teu rosto, cara. Sim. Coisa magnífica. Mas por que você nunca ia conhecer o teu rosto? Porque você não foi feito, você não foi concebido para olhar para você mesmo. Você foi feito e concebido para olhar para o seu próximo, mano. Esse é o princípio da divindade. Esse é o princípio da vida aqui. E as pessoas, elas esquecem de fazer. As pessoas, elas têm uma ambição muito grande de querer realizar aqui, no plano terreno. E esquecem que aqui é uma passagem para um outro plano diferente. Cara, eu fico muito, assim, pirando nisso. A gente olha para as pessoas na rua, em geral, e tá tudo bem, sabe? A vida passa normal. Quando a gente se olha no espelho, existe uma dificuldade tão grande de aceitação, né? Você fica, caramba, mas eu não tô bem, mas eu não tô bonito, mas eu não sei o quê, né? Mas quando a gente se olha, parece que é tão difícil se encarar, né? De olhar para você mesmo, assim. E talvez seja muito por conta disso, né? Pelo fato de a gente não ter nascido para isso, né? Não ter nascido para se olhar, assim, né? Então gera sempre uma estranheza quando você se enxerga, assim, se entende como indivíduo, né? Aí o que acontece? Toda ambição, ela gera uma necessidade. Por quê? Porque quando você ambiciona alguma coisa, você acelera o tempo de desejo. Quando você acelera o tempo de desejo, você maltrata alguma coisa do outro lado. É assim, quando você quer alguma coisa demais, que você deseja demais, para essa coisa se realizar, alguém tem que perder. É assim, eu ganho de uma forma desorganizada, alguém tem que perder do outro lado. Sim. Entendeu?
E esse conceito é o que traz pra gente todo esse conceito religioso, todo esse conceito em cima de oração. Mas, cara, você sabe o que é oração? Você sabe o que significa a palavra oração? A palavra oração, ela nada mais é do que um agradecimento. A oração é agradecimento. Agora, você entende dessa forma? Você entende que as pessoas vão para dentro de uma igreja ou elas estão... Cara, as pessoas encontram na oração a extrema necessidade de algo ruim que está acontecendo na vida delas. Sim. E elas teriam que usar a oração para estar agradecendo a todo momento. Por quê? Porque o que foi dado para elas é totalmente perfeito, filho. Olha para você. Olha o que tem dentro de você, analisa todo o embrião, toda a célula, a maneira com que você é, sua inteligência, como é o seu cérebro, a capacidade sua de pensamento, a capacidade nossa de resolver um problema. E as pessoas, elas esquecem de olhar aquilo que elas têm de grandeza e deixam a inveja e a ambição tomar conta da vida delas, onde elas querem uma coisa, querem uma perna e outra perna cai. Sim. Na hora que cai, eles vão pedir apoio para quem? Para Deus em oração. Em cima de uma oração, que quer dizer agradecimento, eles vão suplicar por uma vida melhor. Você vê como a coisa acontece no momento e na hora errada? Incrível isso, né? É isso, e também eu acho que isso está muito conectado com uma insatisfação por parte das pessoas, né? De achar que nunca tá bom, sabe? Ah, não, eu quero mais. Eu já tenho isso, mas eu quero mais, mas eu posso mais, né? E aí, assim, também não quero entrar nessa seara de criticar nem nada, né? Mas eu sinto que enquanto a gente não for feliz de verdade, tem uma frase que diz que felicidade é só questão de ser, né? Cara, eu vou fazer um churrasco, não posso pôr uma picanha lá, mas tem uma linguiça, cara, tá legal, vamos curtir o que, né? Porque aí a gente acaba voltando um pouquinho pra questão da inveja, mas esse que é o problema. O nosso problema é que quando a gente vai curtir o nosso, a gente fala, putz, eu tenho uma linguiça, mas o vizinho tem uma linguiça e uma picanha. Então eu não posso estar feliz, sabe? Volta pra aquela questão da inveja, né? De olhar o que o outro tem e comparar e... é menos, é mais. Isso é onde deixa a gente sempre nesse sentimento de que nunca tá bom, né? Nunca é o suficiente. Exatamente. E o mundo, cara, ele tem um segredo. O mundo tem um segredo. O mundo mostra pra gente o segredo. Eu falo isso, cara, aí acaba comigo. O mundo mostra pra gente o segredo, filho, de toda a felicidade. O segredo da real felicidade. Eu vou primeiro mostrar o segredo do mundo, depois eu vou mostrar o segredo dentro do ser humano. E assim a gente consegue dar uma fechada bem bacana. Existe um item no mundo que só é você passar a adentrar onde não tem ser humano que você vai começar a perceber. Você vai começar a perceber fluxo, você vai começar a perceber entendimento, você vai perceber suavidade. Olha as palavras que eu estou usando, né? E isso não tá na religião, cara. Não tá na religião, não tá em lugar nenhum. Tá simplesmente na sua percepção quanto ao que o mundo o que foi deixado do mundo para você. Aí você olha uma floresta linda, totalmente perfeita em seu curso. Se o ser humano entra dentro da floresta, aquele rio que corta a floresta, o ser humano vai lá e fecha aquele rio, ele muda o curso daquele rio, mais cedo ou mais tarde aquela floresta inteira vai ser destruída. Por quê? Existe uma palavra, cara, que o ser humano deveria usar como uma palavra de ponta dela e enxergar no mundo aquilo que ele precisa para viver em comunhão com o resto da sociedade. É puro e simples, e eu vou dizer, chama harmonia, irmão. Harmonia. A harmonia é uma palavra que eleva todas as outras palavras e coloca o ser humano numa situação onde, se ele encontrar a harmonia de poder viver com outro ser humano, ele vive acima das leis de Deus e acima das leis do homem. Ele vive na perfeita felicidade nesse mundo aqui. No conceito de felicidade, não existe infelicidade. No conceito de felicidade, não existe a infelicidade. Por quê? Vamos dar um exemplo. Você tem a sua profissão, tem o seu trabalho, você está ali, lindo, você tem os seus bens, tá na sua consciência, está feliz com a sua família. De repente aconteceu um problema com um negócio seu.
e de repente dos 3 negócios que você tem, um negócio seu não vai bem, pronto, agora eu tô infeliz, a coisa está ruim para mim e agora a coisa não vai para frente, a minha vida vai ser um bagaço. Só que a infelicidade sua, você criou para você. Porque esse cenário seu de infelicidade, onde um dos seus 3 negócios vai ruim, tem pessoa ali que estava querendo ter meio de um negócio que você tem para ela ficar totalmente feliz. Então, um negócio de infelicidade para você, talvez seja a felicidade de qualquer outra pessoa que precise estar pelo menos em 10% do seu patamar. Você percebe como não existe infelicidade? E quando a gente fala, é louco, porque assim, quando a gente fala de pessoas evoluídas, né? Tem gente, cara, e aí até coloco a Bruna como exemplo, assim, né? Eu, quando uma coisa não dá errada, aí eu chuto as coisas, eu quero quebrar essa coisa aqui, né? Fala, eu vou dar um soco aqui na parede, tô irritado. Ela fala, meu, não sei pra quê. Não sei pra quê. Sabe? Parece que os problemas pra ela são tão pequenos, pra mim eles são tão, assim, gigantes. Eu falo, isso aqui não tem como. O carro quebrou esses dias, né? Foi uma fortuna pra consertar. Eu já tava, nada dá certo, porque gasta um dinheiro pra arrumar o carro, nem tenho dinheiro. Ela, meu, parcela, não tem problema, para de sofrer por causa disso. Então, quando a gente pensa em pessoas evoluídas, eu acho que eu sou uma pessoa que tem muito pra aprender e ela já é uma pessoa, cara, evoluidíssima, porque ela realmente não se importa, assim, né? Ela vai tranquila. O problema, ela fala, esse problema aqui a gente vai resolver, esse aqui a gente não vai resolver e tá tudo bem, deixa ele aí, sabe? Deixa ele, se não resolver, deixa ele se virar aí sozinho também. Verdade. Nós falamos então de um conceito de você enxergar lá fora o que seria viver bem nesse mundo, um conceito harmônico. Agora dá uma olhada nessa escrita aqui, ó. Eu não tenho nada para pedir para Deus e nem posso pedir para ele me ajudar, porque ele não vai me ajudar. Ele não vai me dar uma casa. Imagina, eu peço uma casa para Deus que custa 500 mil, mas eu só tenho 50 mil. Daí eu fico pedindo, insistindo para Deus que eu quero a casa de 500 mil, mas eu só tenho 50 mil. E pedindo e eu continuo com 50 mil. Percebe que você está num nível pedindo algo que na realidade em outro nível está afirmando para si mesmo que não pode conceber? Que você mesmo não pode ter? Eu não tenho que pedir nada para Deus. Deus já fez o inimaginável na vida de todo ser humano. Ele fez a própria vida e tudo que nela o cerca. Deus não tem que fazer mais nada. O segredo que eu tenho que me espelhar nos passos de Deus para me autoajudar e conquistar aquilo que desejo. Esse é o verdadeiro segredo. Vamos lá. A verdade é que todo ser humano quer viver alegremente, quer viver em paz e com saúde, quer que seu relacionamento seja amoroso, quer ter agradabilidade dentro de si mesmo e agradabilidade ao seu redor. E essa agradabilidade, agora eles desmistificam dentro do ser humano. Se a agradabilidade acontece em nosso corpo, a gente chama isso de saúde e de prazer. Se ela acontece dentro da nossa mente, a gente chama isso de paz e de alegria. Se ela acontece dentro da nossa emoção, a gente chama de amor e compaixão. Se ela acontece dentro da nossa energia, a gente chama isso de aventurança e de êxtase. Você pode querer o melhor trabalho, a melhor casa, muito dinheiro, sucesso, mas na verdade, bem lá na sua essência, que é igual à essência de todo ser humano, é exatamente o dom da agradabilidade, é o que você realmente quer e realmente quer sentir. Quer encontrar, então? Esse é o outro segredo e o mais importante. Se você começar o seu dia pela manhã com um simples pensamento de que onde quer que vá irá criar um mundo pacífico, amoroso e alegre, você irá perceber que se você cair centenas de vezes e você não dá importância a isso, você vai entender a outra fase de sentido da vida, que o avião que passa por turbulência não para. Esse e cada um desses sentidos de agradabilidade que eu acabei de te falar, não tem nada de dinheiro no meio delas. São só sentidos de felicidade dentro de preceito do corpo humano. Você vê que incrível isso, mano? Cara, isso é muito, muito... e até vai um pouquinho, né, de uma outra conversa que nós tivemos também, que fala que pra gente ter, né, a gente precisa primeiro ser, né? Não sei se você lembra a gente conversando sobre isso, mas fala exatamente sobre isso, né? O exemplo da casa. Eu quero ter uma casa, mas você
você se enxerga, né, tendo aquilo ali, você acredita verdadeiramente, ou você fala, quero, mas não posso, né, que nem você colocou aqui, quero, mas só tenho, você já tá negativando a coisa ali antes mesmo de acontecer, você já tá se anulando, né? Exatamente. E às vezes a gente se sabota mesmo, a gente não acredita no nosso próprio potencial, né? Que é possível chegar, que é possível alcançar um objetivo, muitas vezes porque... E não alcança muitas vezes porque a gente, além de não acreditar, a gente vai se entretendo. Eu falo muito isso com a minha esposa, né? A gente vai se entretendo. Já que eu não posso ter a casa, então quer saber? Eu vou no shopping e vou comer no melhor restaurante. Você começa a criar formas de barreiras para você... Você pensa, já que eu não vou chegar nesse objetivo, então eu vou fazer isso. E aí que você não chega mesmo. Porque se você não focar toda a sua energia, todo o seu propósito no que você realmente quer, né? Você ficar... colocando coisas na frente, aí o que já pode estar difícil fica praticamente impossível, né? Tem um ponto que fala, só pra gente fechar, tem um pontinho que fala que é assim, é o ponto do conhecimento e vivência. Eles falam assim. Então, se eu chegar nessa mesa hoje e falar assim, Dorta, voa. Só olhar pra mim e falar assim, pô, Silvio, eu não sei voar. Tá bom. Se eu falar, Dorta, levanta aí e senta naquele sofá ali. Ah, você vai falar pra mim, isso eu posso fazer. Mas por que você falou isso pra mim? Porque todo o seu nível de consciência tá em cima daquilo que você viveu. Sim, verdade. Se você tem um nível de consciência apurado para aquilo que você quer, você iria me responder de cara na primeira pergunta assim, Silvio, eu ainda não sei voar. Mas isso não quer dizer, irmão, que amanhã você possa. Exatamente. Amanhã é algo tão louco, cara. É algo tão, assim, incrível. O que pode acontecer amanhã? Cara, eu amo amanhã. Pode acontecer qualquer coisa. Sim. Entendeu? Eu não sei voar hoje. Amanhã, quem sabe, eu pulo dali e saio voando. Ninguém sabe o que pode acontecer, cara. E nessa premissa de não saber o horizonte, de não saber o amanhã, é que eu passo a me apaixonar pelo amanhã. Quando você passa a se apaixonar pelo amanhã, você deixa aquele outro problema que o ser humano tem para trás, que chama ansiedade. Porque você vive o agora, você agradece o passado, e o amanhã, irmão, pode ser qualquer coisa dessa. Voar pode ser qualquer coisa que você quiser. Qualquer coisa que você imaginar, qualquer coisa que você quiser. Eu falei pra vocês que não ia ser fácil, viu? Falei que ia ter que digerir com bastante calma aí, ó. Assistir 2, 3 vezes, né? Mas, gente, incrível, incrível, Silvão, como sempre. Cara, mais uma vez, muito obrigado por esse papo. Foi fantástico. Gente, ó, a gente vai encerrando por aqui, porque agora eu vou ter que sentar naquele sofá e passar mais 3 dias, né? Refletindo aí sobre a vida, sobre tudo. Mas muito obrigado por vocês terem acompanhado a gente até aqui também, né? Tenho certeza que agregou muito aí pro dia a dia, para ver a vida de um outro modo também, né? Para pensar de formas diferentes, né? De outras maneiras. E eu prometo que vão surgir mais episódios aqui. O Silvio vai voltar mais vezes pra gente conversar mais. E é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto e até a próxima. Valeu!